Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa aula de sociologia é para retomar nosso conteúdo e dar sequência. Então, iremos falar sobre cidadania e direitos. Cidadania é ter a garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que asseguram a possibilidade de uma vida plena. Esses direitos não foram conferidos, mas exigidos e integrados e assumidos pelas leis, pelas autoridades e pela população em geral. A cidadania não é algo dado, mas construído em um processo de organização, participação e intervenção social de indivíduos ou de grupos sociais. A cidadania pode ser formal ou real. A formal é aquela que está nas leis, principalmente na Constituição de cada país. É a que estabelece que todos são iguais perante a lei e garante ao indivíduo a possibilidade de lutar judicialmente por seus direitos. Tal garantia é muito importante. Se não houvesse leis para determinar nossos direitos, estaríamos nas mãos de uma minoria. Essa era a situação dos escravos, que não tinham direito algum. A cidadania real é aquela que vivemos no nosso cotidiano, no dia a dia. Mostra que não há uma igualdade fundamental entre todos os seres humanos. Cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e de seus deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. Separei agora para vocês um vídeo que também é explicativo sobre esse tema. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes,
representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! Direito é o sistema ou conjunto de normas jurídicas de um determinado país ou jurisdição. A história do desenvolvimento da cidadania moderna remonta ao Iluminismo e está relacionada à conquista dos 4 tipos de direitos: os direitos civis no século XVIII, os direitos políticos e sociais no século XIX, cuja luta perdurou até o século XX, e os direitos humanos no século XX. Os direitos civis dizem respeito à liberdade dos indivíduos e se baseia na existência da justiça e das leis. Referem-se às garantias de ir e vir, de escolher o trabalho, de se manifestar, de se organizar, de ter respeitada a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso e não sofrer punição, a não ser pela autoridade competente e de acordo com a legislação vigente. Os direitos políticos referem-se à participação do cidadão no governo da sociedade e consiste no direito de fazer manifestações políticas, de se organizar em partidos, sindicatos, movimentos sociais, associações e de votar e ser votado. Já os direitos sociais dizem respeito ao atendimento das necessidades básicas do ser humano, como alimentação, habitação, saúde, educação, trabalho, salário justo, aposentadoria, entre outros. Os direitos humanos englobam todos os demais direitos e expandem a dimensão dos direitos para uma perspectiva mais ampla, pois tratam dos direitos fundamentais do ser humano. Sem eles, o indivíduo não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver, de participar plenamente da vida. São eles o direito à vida, à liberdade, à igualdade de direitos e oportunidades e o direito de ser reconhecido e tratado como ser humano, independentemente da nacionalidade, gênero, idade, origem social, cor de pele, etnia, faculdades físicas ou mentais, antecedentes criminais, doenças ou qualquer outra característica.
Este vídeo anexado no final da nossa aula trata-se do artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta aula foi uma aula para retomar o nosso conteúdo. Espero que ela tenha sido esclarecedora, mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail, que está anexado aqui no vídeo, e também através do blog da escola. Não se esqueçam de responder o link de atividade para que eu possa verificar o desempenho de vocês com relação a este conteúdo. É muito importante. Se cuidem, fiquem com Deus.